Monique e Jairo, dois assassinos de criança. Vocês estão vendo aí, né? 2 assassinos de criança. Primeiro, o Jairo é o principal suspeito. Agora, nada no processo diz sobre Monique ter assassinado o próprio filho. Tudo no processo comprova, demonstra a inocência completa da professora Monique. Agora, preciso do seu apoio para manter aqueles dois presos. Aqui, ó, Complexo Jericinó, Rio de Janeiro, Bangu. É curioso que esse pai do menino Henri, ele namorou várias mulheres, casou-se novamente, está com outro filho, frequentou jogos, carnavais, um monte de coisas, mas agora a mulher não pode ter o luto dela. O que ela está fazendo nesse jogo? Ela esteve várias vezes com o Henri em jogos do Flamengo, comemorando, isso tudo está inclusive no perfil dela. E aí ela está sendo punida e vista como uma mãe má porque ela estava tentando processar o seu luto em um momento de alegria que ela teve com o filhinho dela. Será que alguém que nos assiste nunca teve esse momento de rememoração das alegrias de uma pessoa que foi repentinamente arrancada de vocês? Um escárnio para a sociedade, dois monstros, dois assassinos de... 2 monstros, 2 assassinos de criança. Gente, alguém tem que parar esse cara. E já que a defesa técnica, a família, os amigos, as pessoas que dizem amar a Monique, todos se calam, a gente está aqui tentando dizer alguma coisa. Isso é uma mentira criminosa e esse tipo de homem que se candidata a vereador jamais deveria ganhar uma eleição. Como que um cara que mente acerca da própria ex-esposa, acusando de assassina de crianças? Se você for olhar no comecinho, ó, ele fala que ela é assassina de crianças. Monique e Jairo, dois assassinos de criança. Veja ali, ó. 2 assassinos de crianças. Ela não matou o filho dela e fez tão bem a tantas crianças para esse candidato a vereador dizer que ela é assassina de crianças. Quanto ao Jairo, ele não nos pertence, mas a Monique, a gente sabe da inocência dela e é muita injustiça esse homem eleito, esse pai do Henri, eleito porque ele é um calhorda, um difamador, um caluniador e um injuriador da mulher que mais fez bem ao filhinho deles. Ela é vítima junto com o Henri. Basta! Essa leitura, nós precisamos crescer no conhecimento, nós precisamos ver essa situação, porque eu não tenho poder de advogado, né? Quem me dera poder defender a Monique, porque eu sei que ela está com a razão, eu sei que ela está sendo verdadeira. Ah, mas por que ela mentiu no depoimento anterior? Porque ela estava debaixo de um jugo. Ela deixa bem claro que ela passou a dizer essas coisas uma vez que ela saiu da tutela, tanto do Dr. Jairinho quanto da família dele. Então, uma vez que ela ficou isolada, ela pôde falar. Ah, mas é porque os advogados orientaram. Não tem problema os advogados orientarem neste momento. Ela precisa de apoio advocatício, ela precisaria de assistência psicológica. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem um contraste aí que está sendo tratado de maneira injusta. Você tem homem, né, cristão, heterossexual, esses traços, e você tem uma mulher tentando sobreviver à vida que as mulheres levam neste país. Aí como assim? Na carta ela faz o relato. Ela vai dizendo que ela estava saindo de um relacionamento com o pai do Henri. Foi uma coisa assim, sei lá, de agosto de 2020 para fevereiro de 2021. Então, ela estava saindo desse relacionamento quando ela é chamada para prestar serviços ao doutor Jairinho vereador, e aí esse homem a convida para almoçar ou jantar, alguma coisa assim. E aí ele é um homem elegante, tanto é que ele teve outras namoradas, não tem nenhum problema ela ter se apaixonado por ele. É um homem elegante, discreto, cristão, etc. E aí ele vira um Luan Santana na vida dela, porque ele dá o céu e dá o mar, porque ele oferece moradias, oferece tudo para o menino, tudo perfeito. Quem de nós não cairia numa dessa? E aí, de repente, o que fica claro quando ela vai mostrando a carta é que, quando a gente estuda um pouquinho as questões, ele foi desenvolvendo esse ciúme, um ciúme onde ele elenca várias vítimas, ele vai fazendo vários abusos em relação a ela, e ela vai caindo por causa do charme dele, do jeito do caso dele ser, etc. Então ele vai elegendo vários algozes, ou várias rivalidades, ou vários desafetos entre eles, o Leniel, que é o pai do Henri, e por último o Henri, que precisava da atenção da mãe, e a mãe dava essa atenção para ele, e o Jairinho ficava com raiva dessa atenção que a mãe dava a ele. Então ele tratou de eliminar esse mal que tirava a obsessão da sua vida, que era a Monique. É exatamente assim que as coisas acontecem.
E é isso que ela relata na carta dela, e não dá para dizer que aquilo que ela relatou é ensaiado. Ah, como que vocês não sabem? Porque o pai do menino já deu uma declaração aí esses dias. E ninguém tá vendo. Tá todo mundo tentando injetar culpa na Monique. Mas olha só a declaração do pai do menino. Ele vai lá na CNN e diz que ele está indignado com tanta mentira que tem naquela carta. Olha as mentiras que o pai do menino elenca. Primeiro é que ele vai dizer que tem várias coisas que ela fala que ele não sabia que era assim, mas não é porque ela não relatou para ele que aquilo lá é mentira. Ela estava num outro relacionamento. Uma mulher de bom senso não ficaria contando para o ex-marido o que está acontecendo no relacionamento seguinte. Ela mesmo estava tentando entender o que está acontecendo. Uma pessoa em situação de violência tenta entender o que está acontecendo, né? Se era confuso até para o menino dizer o que estava acontecendo, o menino não sabia dizer pelo que ela está relatando, e a gente que lida com crianças sabe que é assim. Ele não sabe exatamente dizer o que estava acontecendo, e ela também estava tentando entender o que estava acontecendo, porque o Jairinho era demais perfeito, e aquele medo de acusar injustamente uma pessoa, ele consegue enganar os melhores investigadores e os mais experientes psicólogos. Então, imagina ela, que não entende nada dessas coisas, sendo vítima. Aí, o ex-marido dela, o pai do Henri, vai à rede CNN, se não me engano, dizer que ele estava indignado. Aí ele elenca o que deixou ele indignado. As histórias que ele não sabia, mas o fato dele não saber não quer dizer que ela estava mentindo. Segundo, ele vai dizer que uma coisa que ela relata lá que aconteceu no domingo, na verdade, foi no sábado. Mas ele não nega o que ela relatou, né? Ele não nega, ele simplesmente constata que ela errou o dia. Mas quem num relato não se engana em determinado dia? Eu mesmo faço isso quase todo dia. Eu estou contando uma situação, falo que foi domingo, mas na hora que eu vou ver foi na segunda, foi no sábado, foi na sexta. Lapsos de memórias acontecem. Agora ele só não nega que o fato que ela contou aconteceu. Isso ele não nega. A outra coisa que o pai do menino contesta é o fato de que ele vai dizer o seguinte, que houve uma confusão, isso está na carta, um ataque de ciúmes do doutor Jairinho, porque ele descobriu em conversas que a Monique tratava o Leniel, né, que é o pai do menino, tratava-o como Lê, e ele a tratava como Nick, de Monique. Aí, o Jairinho tem um ataque de ciúme, e ela, para estancar esse ataque de ciúme dele, promete a ele que não vai mais chamar o Leniel de Lê. Ele fala assim, tá vendo que ela mentiu porque ela continuou me chamando de Lê. Mas a carta é muito clara em dizer que ela apenas disse para o Jairinho, é claro, para se escapar de uma situação, quem não fez isso algum dia na vida, diz para ele que não vai mais chamá-lo, mas é claro que numa conversa particular, até por mania, por costume, ela continuou chamando de Lê. O que tem de mentira aí em relação ao processo? Aí você tem uma questão cotidiana, às vezes a gente promete a uma pessoa que vai fazer alguma coisa, mas como é uma coisa do seu costume, isso que eu estou dizendo, o que ele está dizendo que ela está errando, tem a ver com picuinhas, mas ele não nega que houve então essa discussão, né? Então ele vai falar de erros de dias, essa questão dela continuar chamando de Lê e não de Leniel. Ele vai falar de algumas outras coisinhas, né? E que ele está indignado com isso, mas na verdade não tem nada de errado, ele não nega nada do que ela falou, né? Ele pode negar no máximo o como, o dia, a hora, alguma coisa assim. Mas isso não invalida o fato em si. Até nas escrituras sagradas existem erros de data, né? Eu posso pegar como exemplo aquela questão, por exemplo, Mateus vai dizer que Jesus disse para Pedro, olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Agora, Marcos vai dizer assim, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Então ele já coloca o negócio do galo cantar 2 vezes. Mas independente se foi 2 vezes o galo cantar, ou só cantar depois que ele negasse as 3 vezes, altera o conteúdo. Ah, mas nessas horas os delegados são muito técnicos. São técnicos porque são tão técnicos quanto misóginos. Estou vendo a advogada da Monique tentando trazer isso. Uma boa advogada, porque é isso. Num crime em que uma mulher acabou sendo implicada numa situação de um homem, o poder público, os movimentos sociais precisam lutar para que a leitura da misoginia esteja sendo feita aí, porque eu estou vendo misoginia, crimes contra a mulher, preconceito contra a mulher, preconceito contra a mãe, preconceito contra as feminilidades. A palavra da mulher não está tendo
a devida credibilidade. Por exemplo, esse delegado que não quer aceitar o depoimento da Monique, se fosse o doutor Jairinho querendo mudar o seu depoimento, ele iria aceitar, sabe por quê? Porque o doutor Jairinho é homem, cristão, heterossexual, influente. Ele não iria titubear, mas como é uma mulher que foi pega ali no flagrante das circunstâncias e que ela deixou bem claro que ela estava dando aquele depoimento por escrito porque agora ela estava afastada de quem a estava ameaçando. E por que eu vou dizer que isso é mentira? Se eu quero saber se isso é mentira, vamos ler o depoimento dela e vamos investigar os dados que ela dá? Mas é como se a sociedade gostasse de manter a maldição que está posta, de que a palavra da mulher tem de ser posta em dúvida. Eu quero convidar você que é mulher, você que é um homem trabalhado na feminilidade, de entender isso. A nossa sociedade tem um problema estrutural. Ela é, antes de tudo, misógina. Até os racismos que acontecem, eles são sucedidos pela misoginia. Tanto é que existem homens negros que violentam as mulheres. Então, ó, tem misoginia aí para todos os lados. É uma estrutura, é estruturante. E quando a gente vai fazer essas leituras, esses casos vultosos, a gente precisa compreender isso. Porque o que a gente está tendo hoje? 2 homens agora atentando contra uma mulher. O assassino do menino e o pai do menino, que agora parece que ele vai contratar as mesmas pessoas que lidaram com o caso Nardoni, porque agora ele vai querer incriminar a mãe do filho dele. Ele vai dizer o quê? Ah, que ela omitiu isso, eu não sabia das coisas. Ele não sabia das coisas, ele não sabia nem do filho dele, para ser verdadeiro. Né, que ele via esporadicamente, via aos finais de semana, com quanto ela tinha deixado ele livre para ver o filho. Ela até conta na carta que ele passou a ver mais o filho em função da pandemia, que ele passou a trabalhar em casa. Mas antes disso ele viu o menino aos finais de semana. Né? E aí, ela que estava lá, ainda que intermediada por administradoras, pela babá, pela empregada da casa. Detalhe, né? A babá que ela contratou confiando no companheiro dela, mas era uma babá que conhecia há muitos anos a família do Dr. Jairinho. Então a babá também sabia das violências, né? E ela manteve a isenção, porque a misoginia é isso, às vezes é uma mulher, até sem perceber, atentando contra a outra. E é tão engraçado que se alguma vai agir em função da outra, isso é chamado de, isso é muito passional. Não, você tem que ser ética, não vai lutar por essa causa não. Então, quando tudo que você faz em relação à mulher, seja manter-se isento ou aproximar-se, tudo isso vai ser questionado, porque a estrutura misógina, ou seja, o medo inerente à sociedade doentio em relação às mulheres, o medo não, o ódio, né, disfarçado de medo, disfarçado de autoridade, disfarçado de ética, mas é ódio, misoginia. E a gente precisa olhar esse caso, então, não para acusar a Monique, mas para entender o caldo ou o buraco negro da misoginia do qual ela emerge. Porque esta mulher tem os seus erros como ser humano? Tem. Mas nessa história aí, ela é vítima também. Há um desejo inconsciente na sociedade de culpabilizar quem menos tem culpa nessa história. O menino Henri está morto. Há outras crianças que sobreviveram. Aí a sociedade agora vai botar os olhos na mãe, moralizando de novo a função de mãe, querendo que a mãe seja a figura perfeita. A gente tem que fazer uma outra leitura, gente. Nesse momento, onde um vereador governista, cristão, tradicionalista, homem de família, homem de bem, tem um histórico de maltratar crianças, a gente não pode deixar de fazer essas ligações da ciência política. Este homem tem de ser julgado. Agora, esta mulher que teve a infelicidade de estar ao lado dele, sei lá, de agosto de 2020 até fevereiro, março de 2021, essa mulher ela precisa ser compreendida, porque ela é um caso de necessidade de compreensão das nossas estruturas misóginas para a gente ser transformados. Então a minha proposta aqui não é ser advogado do diabo,
Pode parecer para quem está me assistindo que eu sou advogado do diabo, que eu estou sendo advogado ou lutando pela verdade. E a verdade é esta. Se esses delegados aí e todo esse meio jurídico são pessoas realmente corretas, deixe a Monique falar. Deixe a Monique, se vocês acham que ela está errada, deixe ela se entregar nas escritas. Se é estratégia de advogado, que diferença isso vai fazer? É só você ir atrás dos rastros que ela está oferecendo. Porque essa coisa de o ministro mentiu, agora ele quer mudar o depoimento. Aí eles deixam o ministro mudar. O vereador, se quiser mudar o depoimento, eles também vão querer ouvi-lo. Agora, a mulher, sob pressão, agora, transformá-la numa ré hedionda? Ah, não. Alguma coisa está errada em quem não quer ler o que ela escreveu. É simples assim. Porque eu tenho que entregar o processo até dia tal. Não, apareceram fatos novos. Por que esses delegados não querem ler a carta dela? É isso que a gente tem que aprender a questionar. Não é ficar achando que ela está jogando, que ela está fazendo isso, que ela está fazendo aquilo. Se ela está jogando, cadê a justiça? Deixa ela jogar, porque ela está entregando alguma coisa nesse jogo. Agora, as pessoas preferem montar uma peça porque está dando mídia, né? E aí não vão ouvir a mulher cometendo esse crime da misoginia. A misoginia tem de ser criminalizada, né, gente? Tem de ser criminalizada, porque parece que a gente só aprende pela via da punição, pelo jeito, né? Eu acredito na Monique. Quando eu falo que eu acredito na Monique, não estou dizendo que ela está sendo verdadeira em tudo, não, porque ela é um ser humano. Ela vai se equivocar em algumas coisas. Eu estou dizendo que em relação a essa situação, ela sobreviveu. Infelizmente, o filho dela foi morto, mas ela sobreviveu. E o que ela diz tem muita coerência. Ela vai contar na carta, por exemplo, que ele costumava dopá-la. Ele era um cara gentil, né? Então não é que ele ia lá e dopava ela. Ele falava, toma isso, ele era o namorado dela, acreditava nele, ele era educado. A mãe dessa menina pela qual ele foi indiciado hoje dizia isso, ele era um homem elegante, fino. Era difícil você acreditar que aquele cara fosse capaz dessas coisas. A ex-namorada dele diz isso. Como é que eu não vou acreditar na Monique? E aí, ela diz na carta, por exemplo, ela não está sabendo da questão dessa ex-namorada, né? É bem importante deixar isso bem claro. Ela está presa, não está tendo contato com o que está acontecendo aqui fora. Então, se o delegado quisesse, ele até veria isso. Isso que ela está falando tem coerência com o que essas mulheres aqui estão falando. Porque ela não está sabendo o que está sendo falado aqui. E aí, independentemente disso, ela relata que ele sempre a seduzia para que ela se dopasse. E eu, seja na minha clínica, seja no meu cotidiano, conheço situações, por exemplo, onde responsáveis de família, pessoas de altíssima confiança, davam um jeito de fazer suas mulheres até serem dependentes de substâncias psicotrópicas ou soníferas. E ali, enquanto elas estavam dormindo, o fulano e o cicrano estavam lá no quarto ao lado, molestando suas parentes. E a mulher nunca ficou sabendo disso, por exemplo. Não é? A gente tem de olhar para essa mulher e entender que esse ódio que está sendo engendrado em relação a ela diz mais sobre nós do que sobre ela. Porque possivelmente essa mulher está com a verdade na mão. Independentemente de se ela mentiu no começo. Né? Pessoas boas mentem por medo. Porque a Monique, por exemplo, ela alega que ela mentiu até para proteger a família dela, porque só quem lida com milicianos sabe do que a Monique está falando. Não é? Então a gente tem de ter essa comiseração dessa pessoa e nos concentrarmos no fato de que o criminoso, e aqui eu não estou falando de doença, estou falando de mau caratismo, é o senhor doutor Jairinho. É nisso que a gente tem que se concentrar. E ele que tem condições, ele que vai se defender. Agora, a gente jogar uma mulher fazendo igual os povos antigos faziam, né? O marido morreu, aí põe a mulher e as crianças vivas, é isso que nós vamos fazer? Nós vamos reproduzir isso, gente? A gente não vai evoluir, não? Delegados masculinos não querem. Mas teve uma advogada que falou isso, uma delegada que falou isso. É gente que está institucionalizado pela misoginia. Igual eu te disse, a misoginia ela vai pegando também as mulheres que sofreram e que não conseguem ler o sofrimento da outra.
porque as mulheres também são treinadas no todo social a serem misóginas umas em relação às outras, a verem umas às outras como rivais. Daí aquele termo feminista da sororidade, de a gente aprender, no caso das mulheres, né, que eu não sou mulher, então nem feminista eu sou no máximo pró-feminista, mas de a gente aprender a ter empatia com o sofrimento da outra, porque nasceu mulher numa sociedade igual ao Brasil, você corre o risco de ser injustamente processado como a Monique está sendo. Inscreva-se neste canal, aperte o sininho e receba as notificações, porque aqui tem muita sinceridade, muita empatia por essas pessoas que andam sendo julgadas de maneira injusta na nossa sociedade. É melhor pecar pela empatia do que sair vitorioso tanto quanto maldoso e psicopata penalizando mulheres que estão sofrendo. É isso.